Então, ó, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Basicamente, né, falando dos três tipos de aterramento que a gente tem, né? Então a gente tem o aterramento funcional, o aterramento de proteção e o aterramento de trabalho. Cada tipo de aterramento, né, por uma devida finalidade. Então aqui o aterramento funcional, a ligação dos condutores ao sistema elétrico à terra, normalmente o neutro com o objetivo de garantir a segurança e confiabilidade da instalação. Então o que a gente faz na nossa instalação, às vezes é o aterramento funcional. Essa é uma outra condição, pessoal. Aproveitando já até a deixa aqui, né? Então a gente tem o aterramento funcional, que é o que a gente vai fazer para a instalação. Então o aterramento funcional é para garantir então a estabilidade, né? Garantir menor flutuação de tensão e tudo mais. Então isso é o que a gente faz quando a gente liga o neutro ao terra no padrão de entrada. Então, o que a gente faz no padrão de entrada é um aterramento funcional. Agora, se eu tenho uma torneira aquecida e, por exemplo, ou um motor, eu tenho lá um motor de um portão ou um motor de um compressor e eu vou fazer uma ligação dele no terra. Então, eu vou utilizar uma haste específica para ele. Então, estou fazendo aí um aterramento de proteção, né? Então, estou fazendo uma ligação das carcaças metálicas, né, ao aterramento. Então, são diferentes aterramentos. Então, numa casa, às vezes, a gente tem só o aterramento funcional, mas, então, no geral, né, às vezes, em instalação residencial, a gente tem só o funcional. O certo é a gente ter o funcional e o de proteção. E aí a gente pode ter um equalizador do potencial. Então, equalizar o potencial do condutor de proteção. Então, são dois tipos de aterramento que a gente vai ter. E também tem esse aterramento de trabalho, que seria uma ligação provisória, né, do sistema elétrico, só para dar a parte de manutenção. Dentro desses nossos aterramentos ali, que seria o funcional e o de proteção, aí a gente vai ver os esquemas de aterramento. Então, a gente tem que os esquemas de aterramento, eles são indicados de duas formas, né? Então, ele tem uma indicação em relação ao ponto ser diretamente aterrado ou nenhum ponto aterrado, né? Então, é o método T ou método I. E depois, a segunda letra, ela vai indicar a condição do aterramento da massa. Então, se as massas são diretamente desaterradas, independente do aterramento da alimentação, ou se elas são ligadas ao ponto de alimentação. Então, que seria, né, na verdade, ligar as massas, que é o aterramento de proteção, junto com o aterramento funcional, basicamente, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Esquema TT, né? Então, é uma ligação diretamente aterrada com as massas diretamente aterradas, independentes do aterramento. Então, ó, aqui, ó, a gente tem vamos pensar aqui, ó, que a gente tem uma ligação trifásica, um poste de alimentação trifásico, a gente tem o neutro aterrado, normal, né? Então, o neutro que vem da concessionária, a gente vai realizar o aterramento dele, porque esse é o aterramento funcional. E aí, daqui a gente seguiria, então, com o neutro, então, somente o neutro, e cada massa, ele vai ter um condutor de proteção, sendo que esse condutor de proteção é independente do neutro. Se as massas não tiverem a necessidade de ter neutro, então, por exemplo, eu tenho aqui dois motores trifásicos, eles não têm a utilização do neutro, né, estão ligados em delta, por exemplo, então não tem neutro, a gente só utiliza, então, o carcasseamento, né, ligado aqui no condutor de proteção por uma haste de aterramento. Então, aqui a gente vê que a gente tem, ó, o aterramento funcional e aqui o aterramento de proteção de forma independente. O esquema TN, que daí, então, aqui, ó, o que a gente tem, o mais utilizado nas residências, né, a maioria das residências utiliza esse método TNS. Então, o que é o método TNS? Opa, tá dando para vocês enxergarem, pessoal? Vocês estão acompanhando aqui os desenhos dos aterramentos? Sim, sim. Legal. Então, aí aqui, então, a gente tem, ó, os três condutores de fase, a gente tem o condutor de neutro e o condutor de proteção. De novo, aqui a gente vai ter, então, esse aterramento funcional, né, onde a gente tem o neutro aterrado, e temos aqui, então, o condutor de proteção juntamente com o neutro. Então, o que a gente verifica? Isso aqui é o clássico da instalação residencial, né? Então, lá na nossa caixa do quadro medidor, o que a gente tem? A gente tem aquele conector... agora esqueci o nome,
spring bolt, mas ele vai conectar, então, tanto o condutor neutro na caixa. Então, ele vai conectar o condutor neutro na caixa metálica do quadro medidor, que, por sua vez, está conectada ao condutor de proteção e ao sistema de aterramento. Então, é uma haste de aterramento, que seria essa haste que fica no nosso padrão residencial, né, no nosso padrão de entrada. E aí, daqui saem 2 condutores. Então, nosso projetinho, pelo menos ali, o que a gente trabalhou, a gente vem trabalhando nesse estilo. Então, a gente tem o neutro, que ele percorre, né, toda a nossa instalação, e o condutor de proteção de forma isolada. Então, aqui, aí, dependendo do tipo de instalação, você vai ter características diferentes, né? Então, esse é o mais utilizado aí em termos de instalação residencial. Ou a gente ainda pode ter um outro tipo, né, que seria o condutor PEN. Então, a gente liga o neutro junto com o condutor de proteção e manda só ele. Então, o condutor de proteção e o condutor de neutro, eles vão ser a mesma coisa, né? Então, você aterra a carcaça, né, as massas aqui, pelo condutor de neutro também, né? Então, aqui, ó, você teria 2 condutores, um para o próprio neutro desse dispositivo e um outro ligando na carcaça para fazer o aterramento de proteção. Então, aqui a gente teria o aterramento funcional e aqui esse de proteção, apesar deles não serem independentes, né? Então, é isso que a gente verifica. Então, tem vários tipos de aterramento que a gente vai poder fazer, né? Cada um com a sua determinada característica, mas o mais comum para a instalação residencial que a gente verifica aí até mais na prática, não que necessariamente seja o melhor, mas é o mais utilizado mesmo, né? Então, ele é o TNS. Então, esse modo onde a gente tem o neutro e o condutor de proteção independentes, né? Na verdade, eles são conectados junto, mas depois corre com 2 condutores. E, por fim, aqui, ó, tem esse TNCS. Então, o que é o TNCS? É a mistura dos dois, né? Então, é onde eu tenho o condutor de proteção junto com o condutor de neutro, mas que eu ainda assim eu posso fazer uma derivação aqui do condutor de proteção para o condutor de neutro, separar eles aqui depois no meio da minha instalação. Esses seriam os métodos T, né? Então, tanto TT quanto os TNs. Então, eles têm um ponto diretamente aterrado. Agora, a gente tem também os métodos que são os IS, né? Que eles são aterrados, ou não tem ponto aterrado, ou ele é aterrado por uma impedância. Então, são esses métodos aqui, né? Então, a gente tem, ó, o sistema IT. Então, por exemplo, sem nenhum ponto de aterramento no neutro. Então, o neutro não é diretamente aterrado. Aqui, pessoal, então a gente não tem o quê? O aterramento funcional. Então, aqui você não teria aterramento funcional, só teria aterramento de proteção. Ou você tem um aterramento feito por uma impedância. Então, essa impedância ela pode ser utilizada aqui para controle de corrente de curto-circuito, no caso, ou posso não ter, então, esse tipo de conexão, que vai depender da minha instalação. Então, aqui, ó, por exemplo, então, o esquema IT ele não pode ser utilizado quando a alimentação da unidade consumidora for proveniente da rede pública de baixa tensão, pois nesse caso o condutor neutro deve ser necessariamente aterrado na origem. Então, quando a gente não está vindo com essa alimentação direto da rede pública, então aí a gente pode fazer esse tipo de conexão. Então, esse tipo de conexão ele vai ser feito, então, por exemplo, né, então quando você não recebe ele em baixa tensão. Então, quando você tem uma subestação, né, uma subestação dentro da sua unidade consumidora, então, por exemplo, um hospital. Então, você tem a sua subestação, né, seu transformador próprio lá dentro da sua unidade consumidora, e aí você não faz, então, esse aterramento, né, no neutro, mas faz os aterramentos somente nas massas, né, somente nas cargas. E o que você acaba ganhando com isso, né? Que mesmo em casos de curto-circuito, de falta, você ainda tem uma continuidade na alimentação. Então, para esses tipos de caso, né? Então, no hospital, onde mesmo com problemas de falha, você tem que manter o sistema energizado, né? Claro, os dispositivos de proteção vão ir atuando das suas formas, mas você não pode parar de suprir energia, né? Então, aí você acaba utilizando esse tipo de instalação de aterramento. Aí a gente tem aqui algumas outras considerações em relação às seções mínimas,
dos condutores de proteção e tudo mais, para casos de cobre, para cobre de aço. Aqui vale uma anotação interessante, pessoal. A gente vai utilizar ou cabos de cobre para o aterramento ou cabos de aço, né? Ou geralmente cabos de aço cobreado, né? Então você vai ter esse mix. Você não pode utilizar alumínio para aterramento. Alumínio, quando ele é aterrado, ele vai se desgastando, ele perde a vida útil muito rápido, ele fica quebradiço, você perde o sistema de aterramento, ele para de ter funcionalidade, né? Então, por isso que a norma até prevê somente esses tipos de material para a gente fazer o nosso aterramento. Então, como a gente estava discutindo, né? Então, o ideal ali, quando a gente trabalha em instalação residencial, seria esse tipo de aterramento. Mas tem os outros aterramentos que a gente pode fazer, sendo uma instalação elétrica de baixa tensão, a gente só pode fazer esses esquemas TT. TT não, perdão, os esquemas T, né? Que tem o neutro diretamente aterrado no início da minha linha, né? Então, você tem o neutro sendo aterrada, pelo menos você tem então esse aterramento funcional. E aí as outras cargas, né, as massas, vão sendo feitas aí por aterramentos de proteção, sendo eles interligados com o neutro ou independentes. Tudo bem, pessoal? Deu para dar uma visão diferente aí, pelo menos dessa parte de aterramento?